E olha, na tentativa de diminuir o aumento do número de crime de violência contra mulheres, mais 2 projetos trazem mudanças aí na Lei Maria da Penha. E foram sancionados a semana passada aí pelo presidente Jair Bolsonaro. Um deles diz respeito à apreensão da arma, isso pode acontecer de forma imediata, arma de fogo, não é? Dos agressores, bem como a medida protetiva. O outro item garante de imediato que os filhos dessa mulher em estado de vulnerabilidade, que ela possa garantir a matrícula, não é? Possa garantir nas escolas mais próximas do local onde ela estiver morando, onde estiver residindo. Sobre esse assunto, né, eu converso agora com a Susan Lucena, né, que é a diretora da Casa da Mulher Brasileira. Susan, bom dia, muito obrigado por você ter vindo, bom dia. Fica à vontade, Susan. Bom, vamos começar falando sobre essas novas mudanças, são mais 2 itens que se somam, não é, a tantos que nós já temos para garantir, não é, a redução dessa violência. Exatamente. E somado a uma mudança da lei anterior, que garante também a reparação dos danos causados às mulheres vítimas de violência. Perfeito. E aí a gente tem um caso aqui no Maranhão, o caso da Weslaine, que perdeu a visão em decorrência de uma violência causada pelo seu ex, né? E aí a gente vai vendo a necessidade dessas mudanças. A gente já atuava através, quando as mulheres vão ou para o alojamento ou para a casa-abrigo, a gente já atuava nesse sentido, né, de mudar as crianças de escola para ficar mais próximo de onde a mãe fosse residir agora, né? Mas com esse complemento, a gente tem um reforço maior, né? A gente sabe que nesse momento as mulheres estão em muita vulnerabilidade e cada inovação é algo importante. Mas também é importante destacar que, ao mesmo tempo que a gente teve esses avanços, outras 2 leis foram vetadas, né, que também tinha como intenção garantir esse apoio, inclusive suporte psicológico para as crianças, assistência social e psicóloga nas escolas, né? Outras ações que também seriam importantes, mas a gente tem visto muita melhora. O fato também da mudança no ano passado de se criar essa nova lei, que é do descumprimento da medida protetiva de urgência. Antes, o que acontecia? O homem descumpria a medida, precisava de uma decisão judicial para que ele fosse preso. Agora não. Descumpriu, cometeu um crime, ele já é preso em flagrante. E aí isso garante a efetividade da medida protetiva de urgência, que embora algumas pessoas tentem questionar a sua efetividade, o fato é que as mulheres que estão sob medida protetiva de urgência não têm sido vítimas de feminicídio. Bom, essa questão por exemplo, o cara ter a arma apreendida imediatamente, se junta justamente dentro desse aspecto da medida protetiva que a lei, né, já vem beneficiando essas mulheres. Sim, já era comum, no caso em que os homens possuíssem armas, que as juízas já determinassem nas medidas protetivas de urgência que eles deixassem de utilizá-las, né? Então, isso já era realizado, mas com o reforço da lei, a gente sempre fala, é como a questão do feminicídio. Ele fala decorrente de violência doméstica familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. O que a gente precisa que se altere na lei? Que a violência sexual entre como menosprezo e discriminação de forma explícita. Por quê? Muitas pessoas não compreendem o estupro como menosprezo e discriminação à condição de mulher. Mas pense, 89% dos estupros são cometidos contra mulheres. Não é uma questão de gênero, não é uma questão pelo fato de ser mulher. A gente anda à noite na rua, o nosso maior medo é de ser estuprada e não de ser assaltada, né? Então a gente precisa, e a gente teve alguns casos, inclusive no Maranhão, no Brasil como um todo, vários pesquisadores e pesquisadoras da área de direitos da mulher, a ONU inclusive declara que nesses casos em que teve um estupro e em seguida a morte, seja um feminicídio. E tem algumas pessoas que ainda não pensam dessa forma e ao classificar o crime não classificam como feminicídio, sim como homicídio. E a gente precisa cada vez mais que se melhore para que a gente possa ter leis mais efetivas para resguardar também as vítimas dessa relação. O que acontece? É muito comum, 2 fatores em caso de feminicídio, que os filhos vejam a sua mãe sendo morta, né, e que aconteça dentro da casa da própria vítima. E um fator agora interessante, muitos suicídios de homens. Já tivemos 9 desses 43 casos, 9 cometeram suicídios, então é um número alto
de suicídios, e aí é algo que a gente precisa, de fato, esse trabalho de ressocialização do agressor é algo muito importante, já vem sendo realizado pela primeira vara de violência doméstica de São Luís, e a promotora Selma, em parceria com a Secretaria Municipal de Criança e Adolescente, tem criado também agora um grupo reflexivo, vai ter agora, nesses dias, uma atividade do Ministério Público, trazendo uma promotora que tem atuado nessa área, a promotora de São Paulo, para discutir a efetividade, porque tem muita efetividade, principalmente na questão da reincidência, né? A maior parte deles não tornam a reincidir quando tem essa reeducação. Bom, então isso significa, do aspecto geral, avanços, né? Quando se tem um índice desse de que o agressor, a partir do momento em que ele passa por todo esse processo, ele não reincide de novo na prática do crime. Isso. Agora, o mais importante é que as mulheres denunciem, porque o que a gente vê, as mulheres vítimas de feminicídio, a maior parte sequer foram à delegacia, sequer procuraram ajuda, né? Então... A que se deve isso aí, Suzy? Violência psicológica vem antes da física. Sim. A mulher está fragilizada, ela se sente impotente, ela acha que se ela vai procurar poder público nada vai acontecer, que ela tem medo que ele venha fazer alguma coisa com ela. As pesquisas mostram que as duas circunstâncias, medo e vergonha, né? Vergonha do que vão falar. E aí, às vezes, não tem muito apoio familiar. A gente vê algumas mulheres que procuram a família, mas quem vai te sustentar, aguenta mais um pouco, é assim mesmo, vai passar, né? Então, tem várias situações que estão na questão da sociedade aceitar a violência contra a mulher. Agora, no que diz no aspecto onde a mulher deixa de denunciar, se tem números estatísticos que mostram que ela acabou dali se tornando vítima mais fácil, ou até perder a vida, quem sabe? As mulheres que têm procurado as medidas protetivas de urgência, elas não têm sido vítimas de feminicídio, né? Mulheres com medidas ativas. O que a medida diz? Ele não pode se aproximar, não pode ligar, não pode mandar mensagem, WhatsApp, e-mail, nada. Ele tem que cortar o vínculo trabalho, com ela. Nada, nada. Tem que cortar o vínculo. Tá no final do relacionamento, precisa cortar o vínculo, e a medida protetiva, ela facilita isso, para cada pessoa seguir sua vida, sim, né? E aí, a Patrulha Maria da Penha tem feito um trabalho maravilhoso, porque o que ela faz? Acompanha as mulheres com medida protetiva de urgência. Ela fica com o número da patrulha, ele se aproximou, ligou. Muitas vezes ele está com tornozeleira, já se consegue identificar. Então, tem várias situações que têm garantido a proteção dessas mulheres, né? E elas demoram, em média, de 7 a 10 anos para denunciarem a violência, né? Ainda é muito tempo. Que é muito, né? Muito tempo. E a gente já tem começado a ver que algumas, é raro, mas já tem acontecido, que mulheres, nos primeiros casos de violência, já comecem a procurar, já não aceitam, por conta, inclusive, dessa visibilidade que tem se dado aos casos de violência contra a mulher e aos casos de feminicídio, né? A lei é muito nova, vai completar 4 anos, e agora a gente começa a ver um crime que sempre existiu na nossa sociedade e que não aumentou de lá para cá, né? Agora a gente consegue, de fato, ver que é homicídio, né? Que é feminicídio. Sim. Né? Agora, Suzy, né, você falou do caso de uma mulher, né? Onde o agressor, já dentro do novo aspecto da nova lei, ele é obrigado a ressarcir pelos danos que ela sofreu. Como é que funciona esse processo? Como é que se dá esse processo? No caso dela, essa lei não existia ainda, sim, né? Mas tinha possibilidade de entrar na esfera civil pedindo a reparação na esfera civil para que ele arcasse com esses custos. Sim. Aí, com a mudança da lei, não precisa mais ir por essa outra esfera. A lei já garante que o homem precisa necessariamente, ele é obrigado a ressarcir todos os danos causados. Então, para uma cirurgia que precisa ser feita, ele é obrigado a ressarcir esses danos. Então, facilita muito mais, porque não vai pela compreensão do juiz. A lei já é bem clara e já diz, vai reparar esse dano. Inclusive para o SUS, existe a previsão de reparação desse valor gasto, inclusive pelo SUS, né? E aí é uma realidade. O que a gente vê? A gente tem aqui um importante espaço, que é o SAEM, o Socorrão 2, que é comandado pela assistente social Silvia Leite, que faz um trabalho maravilhoso. Já teve casos, inclusive, de uma mulher que foi vítima de tentativa de feminicídio,
que ela levantou todas as informações, pegou todas as fotos, as delegadas foram, colheram depoimento, mandaram para outra cidade. Ao receber, o delegado foi ao juiz, pediu a prisão preventiva e já prendeu o agressor, o homem que cometeu a tentativa de feminicídio. Então, esse trabalho articulado e muito responsável, porque a gente tem mulheres e homens que atuam nessa esfera com muita responsabilidade social, porque a gente precisa dar efetividade do Estado. Obviamente que é só com a mudança da sociedade que a gente vai ter a diminuição expressiva dessa violência, mas o poder público tem atuado com muita responsabilidade. E aí a delegada Viviane Fontinelli, que é chefe de departamento de feminicídio, que acompanha todos os casos de feminicídio do Maranhão, todos os casos foram elucidados e elas fazem um trabalho maravilhoso para a elucidação e prisão dos feminicidas no Maranhão. Agora, enquanto nós estamos falando aqui, durante essa nossa entrevista, existem por aí dezenas de mulheres que com certeza se estão encaixadas dessas situações de violência que nós citamos aqui. Qual é a mensagem que você deixa para essas mulheres que estão nessa situação e como se constata, ela ainda não teve a coragem de ir, né, procurar, evidentemente, os órgãos que possam garantir os direitos dela e dos filhos que estão nessa relação, nesse relacionamento conturbado? A Casa da Mulher Brasileira funciona 24 horas por dia. Nós temos inúmeros serviços, tanto psicossocial, como delegacia, Ministério Público, Defensoria, Vara, mas também pensamos de uma forma mais ampla a saída da mulher dessa situação de violência. Então, a gente oferece cursos de capacitação, a gente tem conseguido fazer articulações para encaminhar essas mulheres para o mercado de trabalho. A gente tem um alojamento de passagem, se você está correndo algum risco de morte decorrente de violência doméstica e familiar, procure a casa, você vai ficar alojada conosco, você e seus filhos. Em seguida, a gente pode encaminhar para uma casa-abrigo. Existem políticas, inclusive o Provita, que é o Programa de Proteção à Vítima e Testemunha, que pode trabalhar também nessa proteção, caso seja uma situação de risco extremo. Então, existe toda uma atuação do poder público para garantir que você possa viver sua vida juntamente com seus filhos, né? Então, nos procure, que lá você vai ser muito bem atendida para que a gente possa fazer esse enfrentamento à violência juntas. Susan, obrigado, hein? Mais uma vez. Tá, muito obrigado. Bom dia. Bom dia.